O império criado por Alexandre de Moraes vai ruir, vai ser destruído. É apenas uma questão de tempo e uma questão de quantas outras pessoas também serão penalizadas pelas ações e decisões do Alexandre de Moraes. Esse vídeo é de extrema importância e eu peço para que você assista até o final. Urgente, Venezuela prende líder oposicionista e o acusa de terrorismo. É isso mesmo. O regime autoritário de Nicolás Maduro prendeu o líder oposicionista Juan Pablo Guanipa. Ele é acusado de liderar uma rede terrorista que estaria planejando sabotar eleições regionais nesse domingo. Guanipa é um aliado próximo de Maria Corina Machado, que apoiou o candidato Edmundo González nas últimas eleições presidenciais na Venezuela. González foi declarado vencedor pela oposição. O grupo questionou a não apresentação das atas de votação, que esclareceriam o real resultado do pleito. Maduro, no entanto, foi declarado eleito e até hoje continua na sua escalada autoritária. E Eduardo Bolsonaro irrita ministros do STF. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a atrair a atenção dos ministros do Supremo. Dessa vez, por buscar o apoio de aliados do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Lá nos bastidores do Supremo, conforme o jornal O Globo, os integrantes do tribunal demonstraram irritação com a iniciativa. Segundo os relatos desses juízes do STF, Eduardo Bolsonaro age com molecagem. Eles classificaram ainda a estratégia dele como uma traição ao país. Os ministros também afirmaram que o Brasil está sob normalidade institucional. Não veem nada demais para que sejam sancionados. Até o momento, o STF não anunciou nenhuma medida contra Eduardo. No entanto, os ministros admitem que se o cenário mudar e eles receberem punição de Trump, uma retaliação forte da corte pode vir não só contra Eduardo, mas contra a direita no geral. Já Aldo Rebelo finalmente se pronunciou sobre a ameaça de prisão que sofreu do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que o ministro tentou intimidá-lo e espera um pedido de desculpas. É isso mesmo. Ele disse: "Na verdade, o que houve foi uma tentativa de intimidação à testemunha. O juiz pode desconhecer o depoimento, pode não considerar. Agora, como agiu, pressionar testemunha, não. Exige um pedido de desculpas." O império criado por Alexandre de Moraes vai ruir, vai ser destruído. É apenas uma questão de tempo e uma questão de quantas outras pessoas também serão penalizadas pelas ações e decisões do Alexandre de Moraes. Não é novidade para ninguém que o Alexandre de Moraes, nos últimos anos, tem feito uma destruição completa na estrutura democrática do nosso país, no Estado de Direito, desrespeito à Constituição, ordens persecutórias, ilegais e criminosas. Mas uma pergunta que a gente fazia era: tudo bem, uma pessoa se sair do controle e começar a agir de forma completamente criminosa é normal no Brasil. Mas por que há uma cadeia de comando que obedece a essas ordens ilegais? Por que há um grupo na Polícia Federal que prende senhorinhas idosas com Bíblia debaixo da mão? Por que nós temos um PGR que fabrica uma obra de ficção para prender a oposição, sabendo que ela não vai ser aceita, que a população não vai acreditar? E eu comecei a entender que era o seguinte: Alexandre de Moraes tomou tamanho poder e autoridade que essas pessoas faziam ou por medo, porque se você não fizer o que o Alexandre de Moraes mandar, você vai ter sua vida destruída, inclusive PGR, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal e outras pessoas. E segundo, porque eles acreditavam que ao fazer isso, eles teriam ascensão dentro da sua cadeia hierárquica, além de ganhos, né? Promoções, ganhos em dinheiro, visibilidade e, se algo desse errado, o único que sofreria as consequências seria Alexandre de Moraes, porque eles poderiam dizer: eu estava apenas seguindo ordens, como diziam os alemães no Tribunal de Nuremberg, eu estava apenas seguindo ordens. Eu disse isso para a Polícia Federal quando eles vieram aqui em casa. Vocês estão enganados, vocês não estão apenas seguindo ordens, vocês estão sendo cúmplices de um ato criminoso e um dia a justiça vai alcançar cada um de vocês. Bom, por que eu estou falando isso? Essas decisões que estão prestes a chegar dos Estados Unidos, como a sanção da Lei Magnitsky, que é a morte financeira, onde a pessoa não pode ter conta no banco em lugar nenhum do mundo, nem cartão de crédito, nem Netflix, nem Gmail, nem Microsoft, nem Apple, nada. A pessoa fica sem uma morte financeiramente. Ela não pode ter uma conta no Netflix. Muitos acreditavam que essa sanção viria apenas para Alexandre de Moraes.
Só que aí nós já estamos vendo boatos de que não vai vir só para Alexandre de Moraes, vai vir para outros ministros do STF. Virá também para as esposas dos ministros do STF, para os seus escritórios de advocacia e para um dos principais executores das atrocidades do Alexandre de Moraes. Dentre eles, o nosso Procurador-Geral da República, Gonê. Não só ele, mas o delegado Fábio Shaw, né, que deu uma sumida do mapa ultimamente, mas foi um dos delegados que mais ajudou nessas atrocidades. E aí vai a notícia. Gonê e delegado da PF também entram na mira de sanções dos Estados Unidos. Tá aqui mais uma vez a matéria para você ver. Também entram na mira de sanções. Agora eu quero que você preste atenção nesse artigo aqui, ó, nesse vídeo. Ô, desgrama, né? Esse que eu quero. Esse aqui. Mais que isso, traz o Caio Junqueira. O Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shaw, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem vir a ser alvo de sanções, junto com o ministro Alexandre de Moraes. A apuração é dele, já em tela. Tudo bem, Caio? Bem-vindo sempre ao nosso Bastidores. Conta um pouco mais da sua apuração. Prazer estar aqui contigo, com todo mundo. Vamos lá. O que acontece? A gente viu esse depoimento, essa fala, essa manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, confirmando, ali interpelado, né, instado a se posicionar sobre se havia ou não algum procedimento especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Mark Rubio confirmou. E aí o que a gente fez aí a partir de quarta-feira? Fomos tentar entender esse processo e saber se havia outras autoridades brasileiras também sendo alvo desses procedimentos administrativos tocados pela Secretaria. Ou seja, se eles tentaram entender se havia outras pessoas, é porque eles estão morrendo de medo. Estado dos Estados Unidos pela Casa Branca, e aí sim veio essa confirmação. O que acontece? Todos os envolvidos ali diretamente nas investigações, na denúncia e no julgamento da trama golpista são alvos em potencial e estão sob análise, sim, desses procedimentos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque todos teriam, em princípio, participado de potenciais violações de direitos humanos na condução desses processos, que envolveriam ali perseguição política também. Essa é a tese, claro, sem entrar no mérito aqui. Estou apenas descrevendo o processo que está sendo tocado lá nos Estados Unidos. Ele tem por alvo também, isso eu consegui, de certa maneira eu questionei ontem a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, falei... Aí vem a porcaria de propaganda dessa merda aqui. Mas tudo bem. Daí vem o Gonê e fala isso aqui, ó. Gonê esquece o microfone aberto e diz que fez cagada em depoimento de Aldo Rebelo ao STF. Gonê. Sim. E olha que quando você foi indicado para Procurador-Geral da República, eu achei bom, pelo menos o que eu havia escutado sobre a sua história, era uma história de respeito à Constituição, era uma história de uma pessoa legalista, né, que se baseava única e exclusivamente na letra fria da lei. Mas algo aconteceu, Gonê. Eu não sei o que aconteceu, mas o senhor se rebaixou a despachante do Alexandre de Moraes. E ainda, parece que para receber um elogio, pior ainda mais as abominações vindo do STF. A sua cagada, Gonê, não foi ter perguntado a opinião da testemunha, né? O senhor acredita? Não. A sua cagada, e que pode destruir a sua reputação, o seu legado e a sua história, é que você se juntou àqueles que querem simplesmente usar a nossa Constituição como uma ferramenta de destruição daqueles que vocês não gostam. Isso não é democracia. O mundo está vendo isso. A cada dia que passa, a opinião internacional sobre Alexandre de Moraes está cada vez mais fiel à realidade. Ele é um ditador, ele não respeita o devido processo legal, ele desrespeita a Constituição. E você está fazendo parte disso, Gonê. É isso que vocês querem? Se tornar ter morte financeira? E não só isso. O mundo da política é um pêndulo. Ele vai e volta. Na próxima eleição, a direita volta ao poder, e vocês sabem disso, volta ao poder. E aí o que vai acontecer? Como que vai ficar a vida do Gonê, um cara que até então era tão respeitado e hoje está sendo visto como um mero despachante de Alexandre de Moraes? Que vergonha, como se aceitar se rebaixar dessa maneira? É triste ver isso. Aquele delegado Fábio Shaw, eu não sei qual foi a motivação dele, se foi para ter promoção, se foi mandado para a Europa, o que é. Mas, Gonê, você é muito melhor do que está acontecendo. Você não pode se filiar a isso tudo, se juntar a esse grupo que está se tornando cada vez mais um grupo criminoso, só que usando a justiça.
Esse vídeo é de extrema importância e eu peço para que você assista até o final. Nas próximas semanas, a qualquer momento nas próximas semanas, nós vamos enfrentar mais uma gigantesca batalha. Não é só uma batalha, é uma batalha que pode definir a guerra. Como vocês sabem, o Brasil está passando por inúmeros escândalos e uma crise jamais vista antes. Nós estamos aí com o escândalo do INSS, agora nós temos o escândalo do IOF, que é mais tributos que o governo vai querer colocar na gente, as vergonhas internacionais. Nós temos aí a Janja indo lá para fora pedindo censura para a China, o governo pedindo que a China ajude a censurar o Brasil, o poder de compra do brasileiro foi para o buraco, a criminalidade está aumentando. E qual é a prioridade para esse governo nas próximas semanas? Adivinha? Censurar as redes sociais. Ministros de Lula fecham projeto para regulação das plataformas que terá ANPD, e eu quero que você grave isso aqui, ó. ANPD como xerife com poder de bloquear redes. ANPD é a Autoridade Nacional do Programa de Dados, eu acho que é essa, né? Aqui, ó. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá aqui, que é um grupo escolhido pelo presidente Lula, pelo governo, ou seja, é um grupo governamental. Eles vão ter o direito de derrubar quem eles quiserem, derrubar redes e tirar conteúdos das redes sociais. O desespero do Lula, mais uma vez, não é resolver os problemas, mas impedir que as pessoas falem sobre os problemas. E é uma notícia atrás da outra. Ministros de Lula debatem proposta de regulação das redes sociais na Folha de São Paulo, no UOL. Governo conclui projeto de lei para regular as Big Techs com foco em defesa da família. É aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Eles vão usar agora um manto, né, para disfarçar a sua real intenção. O manto que eles vão usar é defesa da... Olha que engraçado, né? A esquerda vai fazer um projeto de lei em defesa da família. Vai nessa, meus amigos. Mas a verdade é uma só. Obcecado por cercear redes sociais, Lula volta ao assunto. Petista não esconde sua insatisfação com a liberdade do fluxo da informação nas redes sociais, mas eles vão esconder sobre o manto de defesa da família. Lewandowski participando, vários outros ministros, a Janja também. E aí vai. Agora os PLs serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo envolvidos na elaboração do texto afirmam que há um senso de urgência a respeito do assunto. O senso de urgência que eles se referem aqui não é a urgência pelo crime das redes sociais, é a urgência que eles têm que calar a população até as eleições do ano que vem. No caso do anteprojeto elaborado pela Justiça, Lula ainda precisa bater o martelo para definir qual será a autoridade competente para supervisionar as novas regras. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou a Agência Nacional de Telecomunicações. Ou seja, ele quer colocar duas entidades do governo que eles escolhem quem comanda para censurar a população. Então vamos lá. A importância para o vídeo não ficar longo. Esse projeto vai vir disfarçado de proteção das crianças, proteção da família, o que nós sabemos que a esquerda não se importa. Eles não estão nem aí para crianças e nem aí para as famílias. Eles precisam aprovar isso com urgência, porque senão, ano que vem, eles vão. Não é nem só o Lula que vai perder e não vai poder ser reeleito. Eles não estão nem tão preocupados com a reeleição do Lula, porque é quase certo que o Lula não será reeleito. Eles estão preocupados com os senadores, com os deputados, porque essas pessoas também vão ter uma dificuldade muito grande de se reeleger. Eles vão tentar atropelar o Congresso, comprar deputados federais, comprar senadores através de emendas. Lula fez o apagão dos dados das emendas e acabou de destinar, acho que 8 bilhões pela saúde para os deputados votarem a favor da reforma tributária. Então, essa é a prioridade do governo. E nas próximas semanas eles virão com esse projeto de regulação. Nós vamos ter que trabalhar, falar com os deputados e senadores. Por quê? Um deputado, um senador que aprovar um projeto de lei de um governo que acabou de voltar da China falando o que quer fazer no Brasil, o que existe na China, onde as pessoas são mortas por falar o que eles não gostam, desaparecem, vão para campos de concentração, são presas sumariamente, não há liberdade de expressão, o governo controla tudo que é apresentado na rede social, não tem Instagram, Facebook, não tem X, não tem YouTube, não tem Google. Eles querem fazer isso no Brasil. E a porta que eles vão usar para colocar isso aqui dentro vai ser justamente esse projeto de lei que o governo quer apresentar. Não subestime
Essa é a urgência, a sobrevivência da esquerda no Brasil, a sobrevivência do PT necessita da censura das redes sociais. Eles acabaram de voltar atrás no aumento do IOF com medo do efeito Nicolas. Já que eles não conseguem ter alguém igual ou melhor ao Nicolas, eles querem calar o Nicolas Ferreira, querem calar todos nós, inclusive você. Então compartilhe esse vídeo para a população ficar esperta que na hora que a gente bater o sino de urgência é para todo mundo mobilizar e impedir que esse projeto seja aprovado. Eu acredito que o governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou à morte do Clezão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez a soltura dele, devido aos seus problemas de saúde, e a defesa do Clezão tantas outras vezes, isso daí são violações notórias. Agora, o Alexandre de Moraes, embebedado de poder e sem qualquer tipo de limite, começou a interferir na jurisdição norte-americana. Quando ele manda prender uma cidadã americana, né, a Flávia, por conta de tweets que ela deu a partir do território americano, quando ele impede que empresas americanas como a Rumble e a Truth Social venham para o Brasil, quando ele chuta do Brasil X, ele está interferindo na jurisdição norte-americana. Quem ele acha que é para comandar, por exemplo, controlar a remuneração de empresas americanas a YouTubers, a TikTokers? Alexandre de Moraes tem abusado demais do seu poder e, como todo bom ditador, aquilo que precede a sua ruína, a sua queda, é esse poder que ele acha supremo. E aí ele acaba dando com o burro na água. É o que está acontecendo agora. Ele encontrou uma pessoa que está disposta a desafiá-lo e ele vai ter que jogar num campo que não é o campo do Brasil, onde ele controla todo mundo na base da ameaça, na base da coação, como ele tem feito, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe como é que ocorreu a manutenção da prisão do Daniel Silveira, ou mesmo as mudanças de discurso de autoridade da Câmara com relação à anistia. Alexandre de Moraes terá contas a pagar e eu creio que a partir daí a gente sim terá um novo cenário brasileiro, muito mais atento aos direitos humanos e à democracia verdadeiramente dita. O deputado Chico Alencar acabou de expressar a sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né? Outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso daí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clezão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admiro o deputado Chico Alencar, conectado com o movimento de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracina Gás, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura, porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontro um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela.
E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles nessa cruzada contra os direitos humanos. Okay. Para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. Não estou diminuindo nenhum deputado, né? Eu não falei que eu sou mais ou menos digno que ninguém, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando que meu trabalho aqui nos Estados Unidos, ele é sim, você falou que é mais importante essencial. Meu trabalho aqui é mais, eu sei que eu ouvi a verdade toda. Você falou que eu me sinto mais digno do que os outros. Eu sou mais digno que o outro. Sim, mas agora, o trabalho que eu estou fazendo aqui... Você falou isso, simplesmente. Vamos garantir o tempo de cada um, por favor. Deputado Eduardo? É difícil ouvir a verdade, é por isso que eles não querem liberdade de expressão. Eles só conseguem ganhar se nos calarem, porque a verdade está do nosso lado. Não, a verdade está do nosso lado. Já nos rotularam de nazista, fascista, etc. Ganhamos a presidência da República, um Congresso conservador, e a tendência do ano que vem, se houvermos eleições limpas, é que isso daí aumente ainda mais, com a possibilidade de termos senadores capazes de votar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso Nacional não fique de joelhos perante o STF, que a todo momento atropela o Congresso. E, lamentavelmente, a gente vê pessoas, inclusive do partido do Chico Alencar, que quando perdem no Congresso levam a causa para o Supremo Tribunal Federal. Esses tempos têm que acabar. Isso daí não é uma democracia saudável. Não adianta você arrotar que é democrata e depois você mata o Clezão, você bota uma mulher que colocou, perdeu uma frase de bandidos do Rio de Janeiro e do ministro Barroso, que escreve de batom numa estátua, você coloca essa mulher 14 anos na cadeia. Não é possível que a gente viva nisso e continue entendendo como democracia. Quando o Moraes for sancionado, será um dia de churrasco no Brasil inteiro. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.